muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui da Cell Psicologia. Percebam que minha voz tá meio esquisita. Tive uma sinusite na semana passada, uma crise bem forte. Já tô conseguindo me recuperar, mas se a voz falhar em algum momento, vocês já sabem que é por isso, tá? Mas não vai falhar não, porque aqui vai ser tipo metralhadora. São 20 minutos de live e 19 sinais de autismo que eu vou falar pra vocês, tá? São 19 sinais que a gente observa em bebês e crianças. Organizei, inclusive, por ordem cronológica. Então, aqueles que a gente observa já desde o nascimento, desde os primeiros meses de vida, passando pelos 5, 6 meses de vida, depois 1 ano, 2 anos em diante, tá bom? Vai ser organizado dessa forma. Então, quem tá chegando, seja bem-vindo, sejam bem-vindos, né? Bem-vindas e bem-vindos, como sempre. E aí, gente, vamos lá. Na última, né, a última live, a live da semana passada, eu falei pra vocês sobre por que autistas fracassam, né? Porque muitos autistas fracassam. Quem perdeu, tá gravado, tá? Então é só dar uma olhadinha, procurar aqui no feed do Instagram ou também lá no YouTube, você consegue encontrar esse vídeo lá, tá bom? E aí eu achei que foi um bate-papo bem importante, então tem bastante informação lá, tá? Olha só. Vamos lá, deixa eu ver aqui meus lembretes, se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Acho que é isso mesmo, tá? Então vamos lá, porque aqui o negócio vai ser rápido hoje. Então olha só, falando sobre os sinais de autismo, começando lá desde pequenininho, tá? De bebezinho. O que a gente já consegue observar desde os primeiros meses de vida, tá bom? Tô olhando pra baixo porque eu tô pegando minha cola, lógico que eu não ia decorar os 19 sinais, né? Então tô olhando aqui na minha colinha. Vocês podem ir mandando também perguntas, comentários, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, tá bom? Então olha só, o que a gente observa já desde os primeiros meses de vida? A criança e o bebezinho que evita contato visual. Esse é preocupante. Bebezinhos bem pequenininhos já conseguem enxergar coisas, tá? De recém-nascido. Ele já consegue enxergar mais ou menos cerca de 20 centímetros de distância do rosto dele, tá? Por quê? Gente, a natureza é uma coisa linda, né? Por que 20 centímetros? Porque quando o bebezinho tá aqui amamentando no peito da mãe, é mais ou menos essa distância que eles ficam, o rosto um do outro. Então é natural, esperado, que o bebezinho amamentando no peito da mãe olhe pro rosto da mãe e já consiga começar a observar a face da mãe, tá? Então, se é um bebezinho que não faz contato visual de perto, né? Aí, obviamente, por questões de desenvolvimento, ele vai olhar de perto. Se é um bebezinho que não faz contato visual de perto, isso é um sinal de alerta, tá? Inclusive, deixei nos stories pra vocês, uma pessoa me mandou uma pergunta que ela viu na rua, né, no supermercado, eu acho, um bebezinho de 3 meses que não fazia contato visual. Então, ela tava lá tentando chamar atenção, fazendo gesto e ele nada. Então, já é um sinal de alerta. Pode ser autismo? Pode. Pode ser outras coisas também, como, por exemplo, alguma questão ali na visão. Pode ser um bebê com baixa visão, tá? Que tem uma dificuldade de enxergar. Então, isso precisa ser avaliado. Tá bom? Outro sinal de bebezinho, sinais de incômodo sensorial. Então, incômodo com luzes, com sons, tá? E também a dificuldade no sono. Então, são coisas que já são observadas em bebês muito pequenininhos. A dificuldade de sono, então, um bebê que... Gente, guardadas as proporções, tá? Porque bebês geralmente dormem pouco, né? Dormem pouco não, tem essa coisa de ficar acordando de 3 em 3 horas e tal. Mas se não estiver dentro do esperado, né? Dentro daquilo que é esperado para um bebê dessa idade, é muito comum pessoas autistas e pais de bebês autistas relatarem que eles tinham dificuldade de sono, tá? Dormia pouco, dormia menos do que o esperado, tá bom? Acordava com mais frequência e esse incômodo sensorial. Então, um incômodo muito grande com luzes, um incômodo muito grande com barulhos, tá? A gente já consegue observar isso em bebês bem pequenininhos. Passando um pouquinho mais pra frente, por volta dos 5, 6 meses de vida. Por que esse marco aqui dos 5, 6 meses? Porque é quando o bebê deveria começar a sentar. Tá? É nessa idade mais ou menos que a gente espera que ele esteja começando a sentar, firmar o tronco, firmar o pescoço para interagir mais. Essa posição sentada, ela é ideal para começar a interagir. Enquanto o bebê tá engatinhando ou enquanto ele tá de barriguinha para baixo, é mais difícil levantar o pescoço e interagir com as pessoas. Sentado, a gente consegue fazer essa interação, essa troca, tá? Então, por isso que a gente
foca mais ou menos aí nesses traços por volta dos 5, 6 meses de vida, tá? E aí, quais são os sinais nessa idade? A ausência de gestos comunicativos. O que eu chamo de gestos comunicativos? Apontar, mostrar as coisas, fazer expressões faciais, porque a expressão facial também é gesto comunicativo, tá? Então, se é um bebê que não faz isso, não começa a dar um tchauzinho, tentar dar um tchauzinho pelo menos, tá? Se é um bebê que não interage, isso é um sinal de alerta. Mais uma, brincar com os brinquedos de forma diferente. Então, ele pega lá um brinquedo, ao invés de brincar da maneira normal, eu gosto sempre de pensar no carrinho. O carrinho é um ótimo exemplo. Ao invés de pegar o carrinho e colocar e fazer assim, ele pega o carrinho, vira de cabeça para baixo e faz assim com a rodinha. Aí você fala, opa, peraí, isso não é uma maneira tradicional. Se ele fizer isso uma vez, é sinal de risco? Não. Se ele faz isso repetidas vezes, aí sim a gente tem um sinal de risco, tá? Então tem que observar esse sinal. Mais um, não olha quando chamam pelo nome. Então você chama pelo nome, fala fulano, fulano, e ele não te olha, tá? Para de frente, para próximo, ele não olha, não responde ao nome. De novo, isso aqui pode ser uma questão de baixa audição? Pode, tem que fazer exame auditivo, tá? Para saber também se não pode ser isso. Esse tipo de exame é para descartar as outras possibilidades, tá? Mas se é um bebezinho ali com 5, 6 meses que não vira a cabeça para procurar quem tá chamando pelo nome, isso é um sinal de risco. Mais um, não atender comando simples. Bebezinhos dessa idade já atendem comando simples. Então você pede, por exemplo, pega isso, toma, coloca, né? Entrega para ele lá um Lego, alguma coisa assim. Coloca e ele não coloca, isso já é um sinal de risco também, tá? Então tem que observar isso, esse atendimento de comandos mais simples. Então dá um tchau, toca aqui, esse tipo de coisa que já poderia estar fazendo, tá? Deveria estar fazendo e não está, ok? Outra coisa, uma busca sensorial incomum. Lá atrás, né, de bebezinho, bem pequenininho, né, antes dos 5 meses, né, recém-nascido mesmo, a gente já observa essa sensibilidade sensorial diferente. Então, se incomoda com ruídos e se incomoda com luzes. Aqui nessa idade, às vezes é uma busca sensorial diferenciada. Então, às vezes uma procura, inclusive. Então, é aquela criança que pega o brinquedo barulhento e cola no ouvido para escutar o barulho bem alto, tá? Então, ela busca bastante aquele barulho, ela quer o barulho alto no ouvido dela. Ou então, pega um brinquedo de luz e coloca a luzinha bem perto do olho para poder ficar enxergando aquela luzinha que pisca ou que gira, por exemplo, tá? De novo, gente, se a criança, o bebezinho faz isso uma vez, ok, é normal, é esperado, ele está explorando o brinquedo, o ambiente. Se ele faz isso repetidas vezes, aí sim a gente precisa ficar atento e tomar cuidado, tá bom? Então, uma busca sensorial diferenciada. Um bebê que tromba muito nas coisas, que se machuca demais, ou que fica procurando abraços, ou que fica, pelo contrário, né, fugindo desse tipo de coisa, então se incomoda muito com uma etiqueta, não gosta que ninguém chega perto, ninguém abraça, tudo isso são sinais de risco, tá bom? Passando, dando um pulo mais um pouquinho, chegando lá com 1 ano de vida. Por volta de 1 ano de vida, o seu bebê tem que começar a andar e falar, tá? Por volta de 1 ano de vida. Minha mãe adora dizer que eu comecei a andar com 1 ano e 4 meses. Em compensação, eu falava com 10 meses. Então, uma coisa compensa a outra, tá? E geralmente é assim mesmo que funciona. Ou a fala vem primeiro, ou o andar, né, a questão motora vem primeiro. Geralmente, um dos dois aparece primeiro. Por volta dessa idade, as duas coisas são esperadas. Então, se por volta de 1 ano de idade o seu bebê não anda e não está esboçando sinais de que vai começar a falar, isso já tem que acender o alerta, tá? Alerta, não estou dizendo que isso é de fato um quadro de autismo, mas é um sinal de alerta para a gente já ficar mais atento. Então, uma criança com 1 ano e meio, por exemplo, que não anda e não fala, sinal de alerta total. Uma criança de 1 ano e meio que não fala, sinal de alerta total, tá? Aí tem que ficar muito atento, tem que correr atrás, porque se não for autismo é alguma outra coisa, com certeza, tá? Falar na terceira pessoa, referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Então, aquela criança que fala assim, o Luiz, que é ele mesmo, o Luiz quer sorvete, o Luiz quer brincar.
A criança que fala dela mesma na terceira pessoa, isso é um sinal clássico de autismo, tá? É muito comum que pessoas autistas, crianças autistas, quando começam a falar, façam essa inversão, a gente chama de inversão pronominal, tá? Então é um sinal clássico e claro também que vocês precisam ficar atentos, tá? Começou a falar, repete a mesma palavra várias vezes. Aí começa a falar bola, 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 bola. E não é pedindo a bola, tá? É falando a bola, bola, bola. E vai repetindo a mesma palavra. Ou então, algo semelhante. Repete frases de desenhos, frases ou palavras mesmo que tenha visto em outros lugares, tá? Então, aquela frase da Peppa. E fica sempre repetindo aquela frase da Peppa. Tá? Então, isso também é um sinal de risco. Esses dois que eu acabei de citar é a ecolalia, tá? É ficar repetindo como se fosse um eco mesmo. Então, repete a mesma palavra várias vezes, ou então repete alguma coisa que ouviu de um desenho e fica repetindo também várias vezes. Tem um pequeno meu que ficava repetindo... lembrei, a Mônica Toy. Gente, a Mônica Toy é um desastre pra isso, porque os meninos ficam, Mônica, toy, 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 toy. Péssimo. Péssimo aquela Mônica Toy. Ai, que preguiça. Não, mentira. Em alguns casos é até bacana usar, tá? Mas tem que tomar cuidado com isso. Tem um outro pequeno que repetia do Pocoyo também. Agora eu não tô lembrando o que do Pocoyo que ele repetia, mas ele ficava repetindo frases do Pocoyo, tá? E, por último, por volta ali de 1 ano até 2 anos de vida, é fazer movimentos repetitivos. Então, também é nessa idade que os movimentos repetitivos e estereotipados começam a aparecer. Então, movimentos de mãos, ou ficar girando em torno do próprio eixo, né? Girando em torno do próprio corpo ali. De novo, gente, a brincadeira de girar ou a brincadeira de mover as mãos, ela pode estar presente. O problema aqui é a intensidade, a frequência, tá? Então, se é uma criança que faz isso muito, isso é um sinal de alerta, tá bom? Girar é uma coisa super comum, esse movimento de mãos, movimento do corpo para frente e para trás ou para os lados, tá bom? Então, esses movimentos repetitivos, quando repetidos muitas vezes ao dia, né, durante muito tempo ao longo de um dia, isso é um sinal de risco, tá bom? Passando já para os 2 anos de idade. Gente, eu tô metralhadora aqui, eu tô tacando coisa em vocês, hein? Olha só, vamos lá. Para os 2 anos de idade. Por volta dos 2 anos de idade é quando acontece a clássica regressão no desenvolvimento. É mais ou menos nessa idade. O que muitas mães relatam? Chega mais ou menos ali 1 ano e 10 meses, até mais ou menos 2 anos e 2 meses, 2 anos e meio. É quando as mães relatam que acontece isso. Então, é uma criança que estava começando a falar e para. Cantava musiquinha, para. Dava tchau, para. De repente não faz mais. Isso é hiper mega power preocupante. Perder habilidades nunca é natural, tá? A gente perdeu uma habilidade de alguma maneira, aconteceu alguma coisa. Ou aconteceu um acidente, como a gente tem casos, né, de pessoas que tiveram AVC ou que sofreram um acidente de carro e perdem habilidades, né, e aí precisa fazer reabilitação, fisioterapia, esse tipo de coisa. Ou então, nesse caso que eu tô dizendo, a gente ainda não sabe explicar muito bem o que acontece. Parece que tem a ver com a poda neural, que inclusive já tem vídeo lá no YouTube falando sobre isso, tá? Caso alguém queira saber um pouco mais sobre poda neural, parece que tem a ver com isso. Então, é uma poda neural que é programada, é natural, todos nós temos essa poda neural, mais ou menos nessa época da vida, só que no autismo isso parece acontecer de uma forma diferente. E aí o cérebro vai lá e poda, corta as conexões que não era para cortar, aquelas que eram importantes, tá? Então, acaba perdendo-se habilidades. O que muitas mães relatam também, que isso vem acompanhado de uma febre. Então, de repente, lá por volta de 1 ano e 10 ou 2 anos, a criança tem uma febre muito alta, sem uma explicação, não parecia estar gripado nem nada disso, de repente tem uma febrona, quando volta da febre, para de fazer coisas que fazia antes. Isso aí pode correr realmente, assim, para procurar algum tipo de acompanhamento, porque isso aí é um sinal máximo de alerta, tá bom? É a regressão no desenvolvimento. Também por volta dessa idade, o que vocês podem e devem observar? Andar na ponta dos pés. Falei lá atrás dos movimentos repetitivos, mas eu tava falando daqueles movimentos repetitivos mais inocentes, né? Aqueles que não machucam e não atrapalham.
andar na ponta dos pés é preocupante. Porque andar na ponta dos pés tem a ver com busca sensorial, que eu já falei antes, né? Então, essa falta de estabilidade, que é uma coisa que os meninos costumam buscar. E andar na ponta dos pés é extremamente prejudicial para a coluna e, enfim, para toda a formação, tá? Então, andar na ponta dos pés é uma coisa que a gente não pode deixar de jeito nenhum. Se tá acontecendo aí com vocês, mais ou menos nessa idade, começa a dar aquela andadinha na ponta dos pés, corre para terapia ocupacional. É isso que vocês precisam procurar, tá? Para poder, porque provavelmente é uma questão de integração sensorial e a TO é que vai saber te orientar nesse sentido. Então, andar na ponta dos pés é uma coisa realmente muito prejudicial. Não deixem passar muito tempo em relação a isso. Tá bom? Já vi, inclusive, famílias que usam a estratégia de comprar tênis de luzinha para os meninos, porque o tênis de luzinha, geralmente a luzinha no calcanhar, né? Então, ele só vai ver a luzinha acendendo quando ele pisar com o calcanhar no chão e não pisar na ponta dos pés. Mas isso precisa de TO, tá bom? Tem que ter um acompanhamento com o TO. Outro sinal clássico de autismo que aparece aí por volta dos 2 anos de idade é usar as pessoas como instrumento para alcançar as coisas. Então, eu tenho uma coisa aqui, né, perto, tá na minha altura, tá próximo da minha mão. Ao invés de eu mesma ir lá e buscar, eu pego a mão do adulto pro adulto ir lá buscar aquilo que eu quero, tá? Pega a mão do adulto pro adulto abrir a porta. Não fala nada, não olha, só pega na mão e leva. Isso é um sinal clássico de autismo. Muitas pessoas, muitas crianças nessa idade começam a apresentar esse comportamento, tá? Dificuldade de imaginar coisas que não estão presentes. Percebam que aqui eu tô falando de 2 anos em diante, tá? Então isso, aliás, todos os sinais que eu falei aqui, eles começam nessa faixa de idade e eles vão caminhando ao longo da vida. Alguns desaparecem, outros não. Então a dificuldade de imaginar coisas que não estão presentes também é chamada de abstração. Então, a pessoa autista geralmente tem dificuldade com isso. Então, se não for concreto, ele não consegue imaginar aquela coisa. Ou vai ter muita dificuldade de imaginar aquela coisa, tá? Então, a dificuldade de imaginação também pode aparecer. Como nessa idade aqui? Com brincadeiras. Então, se eu pego um toquinho de madeira e falo o avião, e ele não consegue acompanhar, preocupante. Se não estiver imaginando, se não estiver inventando, criando histórias, isso também é um ponto de atenção, tá bom? Dificuldade com mudança de rotina. Aquela criança que toda vez que muda alguma coisa, muda um trajeto, né? Imagina que você tá indo para um lugar, para um médico, sei lá, e aí você vê lá no GPS que essa via que você sempre costuma passar tá agarrada. Aí você vai passar por outro lugar para não pegar o trânsito, não pegar o congestionamento. A criança fica desesperada dentro do carro, porque fugiu, saiu daquela rota que era esperada, tá? Ou sai da rotina de alguma maneira. Se todos os dias sai para a escola no horário X, um dia sai um pouco mais cedo, ou sai um pouco mais tarde, ou sai com uma roupa diferente do uniforme da escola, isso costuma ser um motivo de muito estresse. Tá? Então, o estresse grande diante de mudanças de rotina também é um sinal de alerta. E por último, 19, 19º ponto, o hiperfoco. Então, um foco muito grande em alguma coisa específica, tá? O que pode ser essa coisa? Pode ser um tema específico. Então, entrou uma mãe aqui, lembrei do dela, vou falar do seu exemplo, tá? Foco grande em marcas de coisas, marcas de ar-condicionado, marcas de celular, tá? De aparelho celular. Foco grande em futebol. Sabe o nome de todos os jogadores, de todos os times, de vários países do mundo, sabe o nome de todos os estádios de futebol. Então, são hiperfocos, tá? São coisas que aquela pessoa parece que fica focada só naquilo e pensa naquilo o dia inteiro, se torna um especialista naquela coisa. Nessa idade, isso já aparece. Então, aquela criança que só quer brincar de futebol, não quer fazer mais nada, só quer brincar de Lego, não quer fazer mais nada. Lembrando, gente, falei várias vezes aqui ao longo, mas vou reforçar de novo. O problema não é fazer de vez em quando, o problema é a repetição, tá? Diante desses sinais, teve alguns aqui que eu falei que a gente procura TO.
Em relação à fala e comunicação, a gente procura fono. E quando tem a ver com comportamento, ou se você quiser uma coisa mais geral, procure psicologia, tá? Detalhe importante, procure profissionais especializados. Outro dia veio uma pessoa aqui, uma mãe aqui em casa, que o filho dela tem suspeita, nem tem diagnóstico de autismo não, é só suspeita. Mas ela levou na psicóloga do plano e a psicóloga do plano falou assim, ah não, enquanto ele não falar, a gente vai ficar aqui no consultório só brincando. E como assim? Eu faço um monte de coisa com um bebezinho que não tá nem na idade de falar ainda, sabe? Então, de cara, a gente vê que é uma profissional que não entende nada de autismo, que não sabe o que tá fazendo. Ainda bem que ela não segurou essa mãe lá, pelo menos ela foi ética, né? Ela falou assim, não, nem adianta vir, porque se vier vai ficar só brincando comigo, eu não vou fazer nada enquanto ele não começar a falar. Pelo menos ela foi ética. Mas tem que ser profissional especializado, gente. Não caia nesse tipo de coisa, porque vocês ficam perdendo o tempo e o dinheiro de vocês, tá bom? Procura uma pessoa mais especializada, beleza? Pelo menos que saiba o que tá falando. 21 minutos, cravado. Falei igual uma máquina aqui hoje. Pessoal, essa live vai ficar salva. Daqui pra frente eu tenho me esforçado para cada vez mais fazer lives de realmente 20 minutos e com bastante conteúdo como vocês viram aqui hoje, tá? Semana que vem, nesse mesmo horário, a gente tem live aqui de novo. Vou anunciar pra vocês como fiz dessa vez. Sempre coloco, né? Eu sempre deixo o tema da live já um dia antes, então no domingo à noite você já vai estar sabendo qual o tema da live da próxima segunda-feira. E não deixem de conversar comigo. Comentem aqui nessa live ou mandem mensagem, direct ou nos stories, do jeito que vocês preferirem. Porque eu gosto muito de montar conteúdo em cima daquilo que vocês trazem pra mim, do que é o interesse de quem tá realmente acompanhando, tá? Então, se tiver algum interesse, alguma dúvida, manda pra mim, porque eu posso preparar uma live ou um post, alguma coisa relacionada à sua dúvida, tá joia? Um abraço pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!